E aí, minha amiga? E aí, minha amiguinha? Coleguinha? Como é que você tá? E aí, gente? Tudo bom com vocês? Eu sou o Gregory. Eu tô aqui com mais três gays, três homossexuais. Qual é o seu nome? Oi, eu sou o Felipe. Olha, eu tô aqui com ela, a grande dama do podcast brasileiro, Dona Guilhermina. Olha, gente, nessas introduções do Gré, eu sempre me sinto aquelas primeiras damas da televisão brasileira, sabe? Vidal. É, É. gata. Oi, gente. E ela, né, que é icônica, mas conhecida demais aí pelos becos do Brasil, porque ela gosta de. Entendeu? Ela faz. É, gata. Igona do Rodada, Top. rodada. Olá, olá, galera, tudo bom com vocês? Gente, hoje o babado é certo, por quê? A gente vai falar de um assunto bem gostosinho, bem assim. Ai, 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 sabe? E é amizades. Gente, vou perguntar um troço. Vocês têm amigos? Eu considero que sim. Eu espero que sim. Eu espero que sim, né? Costumo achar que tenho, porque você vai ter. Mas é uma coisa, porque antigamente, pra mim, quando eu era criança, eu confundia colega com amigo, né? Que é uma coisa muito comum de você confundir. Sim. E aí, ao longo da vida, que eu fui realmente vendo o que são amigos, né? Como são colegas. Então, existe uma diferença aí entre colegas e entre amigos, né? Então, existe uma diferença entre uma relação amistosa e uma relação de amizade. exato, né? exato. Uma relação. E tem uma relação que, sei lá, colegas que você tem bons momentos, é amistosa também, Então, né? Mas. uma relação amistosa, não que vocês tenham amizade. Exatamente. É só um coleguismo. Exato. Eu não sei. E vocês aí também, né? Vocês colecionaram muitos amigos aí pela vida? Acho que sim. Acho que tive de tudo, assim. Teve muitos amigos. Acho que tiveram amizades pela vida que eu deixei de regar e de cultivar e ficaram para trás. Teve amigos que também deixaram a minha amizade para trás. Mas acredito que sim. Acho que tive de tudo, assim. Mas eu concordo muito com o que o Fih falou, assim. Acho que quando a gente é mais novo, a gente confunde, né? Amigo com colega ou colega com amigo, vice-versa, mas eu acho que tem um porquê. Eu acho que quando a gente é criança, ou até na idade escolar, vamos estender um pouquinho para a adolescência, eu acho que a gente tem uma facilidade maior em atrair amizades mais sinceras. Eu acho que depois que a gente vai entrando no mercado de trabalho, as coisas acabam se confundindo. Tem amigos sinceros, mas as pessoas já não são tão, assim, talvez leais ou dispostas, né, a uma amizade sincera e tudo mais. Tem de tudo, né? Mas eu acho que as amizades mais puras da infância, então acho que por isso que a gente acredita que, sei lá, que quando a gente era mais jovem, mais criança, né, no caso, a gente tinha mais amigos, talvez por causa disso, né? Porque as amizades eram mais sinceras, eram menos movidas por concorrência ou por politicagem ou coisas do tipo, né? Não sei vocês, o que vocês acham, mas é isso. Ligona? Sabe que eu tô aqui raciocinando e pensando mais ou menos, porque eu acho que é muito isso, assim, acho que eu bebo de todas essas fontes, assim. Os amigos que eu tenho hoje pra vida são normalmente tendem a ser aqueles amigos que a gente faz na terceira fase da vida, né? Que é a saída do ensino médio, começo faculdade, enfim, que é quando você começa a conhecer pessoas que fazem mais parte do seu universo, né? E aí são pessoas que me marcaram muito, que me acompanham muito, muito, muito ao longo da minha vida. E aí a gente sempre fica raciocinando as pessoas que a gente deixou de cultivar, ou que passaram, que estão em outro caminho, mas que também foram muito importantes para nossa vida. Mas a amizade é um assunto que me toca muito, assim, né? O amigo é a família que você escolheu ter. E isso é muito significativo, né, dentro do seu processo de vida, assim.
Sim. É que quando a gente tá na escola, né, na adolescência, assim, você tem aquelas relações que são pessoas que você brinca, que você sai na rua, sabe? E aí nem sempre isso é uma amizade, né? Às vezes são só aquelas pessoas que estão ali disponíveis para você ter momentos divertidos, para você confraternizar, tudo, né? Sabe? Acho que o único amigo mesmo que eu tive era o Gui, assim, que a gente tinha uma belíssima amizade. Mas a gente não, sei lá, não é que é como se você era meu primo, entendeu? Não era meu amigo. Hoje eu identifico que muito mais do que meu primo, ele é meu amigo. Mas na época não tinha muito isso. Então tem isso também, né? Confundir parente com amigo, né? Com amigo, com família. Exato. Né? E nem sempre. Okay, existe uma meio que obrigatoriedade. Existe amigo, existe colega, existe parente, existe família. Não, é que existe e aí existe parente e existe amigo. Sim. Mas existe uma regra social que você tem que ser amigo dos seus parentes. Isso. Né? E isso não acontece. Parentes às vezes são muito diferentes. Eu acho que é uma sorte. Às vezes parente é chato. Eu acho que é sorte mesmo você ter um parente que vire seu amigo. E que seja legal. Eu acho que é essa vibe. Eu acho que é um pouco disso, sabe? Você na adolescência. Mas eu queria falar que, tipo, eu acho que um ponto dos LGBTs, crianças LGBTs, adolescentes LGBTs, é não identificar, principalmente na nossa época, né? Outros semelhantes para você poder compartilhar as mesmas coisas, né? Os mesmos sentimentos, os mesmos. Então tem isso. Eu sempre tive muitos amigos héteros, então era tipo menino de rua, sabe? Jogava bola na rua. Só que eu era, tipo, eu queria organizar, então eu organizava a partida de vôlei, organizava o time, fazia o logo do time. Então meus amigos eram esses, sabe? Mas nunca, tipo, falava sobre problemas com os amigos. Nunca tive esse tipo de amizade, assim. Até porque, quando você é criança, qual vai ser seu problema, né? Não, criança não, mas adolescente você já tem aqui umas dúvidas, umas coisas, uns perrengues que você quer conversar com alguém. E eu nunca conversei nem com o que era meu melhor amigo. É verdade. Mas eu acho que eu tinha problema assim. Eu me lembro na escola de um menininho, assim, falando que eu era bicha, assim, tinha 7 anos, assim, e aí eu lembro que já tinha criado-se ali uma animosidade entre a gente, né? Então, isso é um quê, assim, às vezes dá pra ter problema assim. Eu lembro dos primeiros episódios de homofobia lá com 7 aninhos de idade, na primeira série da escola. E criança é capeta também, né? Criança é capeta, né? E vai saber de onde de qual referência a criança já tinha tirado, né? Onde ela já tinha visto, né? Para fazer associação e para sair espalhando, e aí já foi criando aquela animosidade, né? Então, às vezes, a criança pode ter, sim, né? Pode criar algum problema, né? Eventualmente. Mas aí é o caso de, né? É uma coisa maior, isso aí extrapolou a amizade. Ah, sim, total. Entendeu? Aí é caso de você chamar os pais e a direção, etc, etc. Tô dizendo de problemas que você resolve na amizade, entendeu? Sim. Sim. Perfeito. Entendi o sentido. Coisinhas de tipo, vamos aqui. Eu tô... Sei lá, tô com um pepino aqui. Demonstrar o companheirismo. Entendi. Exatamente. Eu tô triste hoje. Entendeu? Não sei o quê. Que eu falo. Claro. Por exemplo, se o Gui nessa época me identificasse como LGBT, ele poderia chegar para mim e falar o que tá acontecendo. Olha, tô passando isso na história, entendeu? Então esse tipo de amizade a gente trocaria e aliviaria a dor um do outro, né? Sim. Uhum. Esse tipo de mas falando ainda, problemas de suporte emocional, sim, com certeza, entendeu? Mas o Fih é uma pessoa que quebrou vários galhos para mim, né? Falando isso. Pô, eu fiz faculdade de publicidade, o Fih imprimia todos os meus trabalhos de publicidade naquelas impressoras coloridas que eram caríssimas. Então o Fih fazia todas as impressões dos trabalhos de faculdade para mim. O Fih me indicou para vagas de emprego. Então, assim, o Felipe é um baita companheiro também nesse sentido da quebra de galhos, assim, né? Que é também uma coisa... Também é amizade, né? Sim, então... Tudo isso é dentro da amizade. Sim. Tudo isso é dentro da amizade. Tudo assim, tipo... É amor incondicional, né? Sim, exatamente. É ter com quem contar, independente do momento. Seja ele um momento de, tipo, vamos beber, encher a cara, ficar na sarjeta, ou vamos se ajudar aqui, né? Sim. Numa situação horrorosa. Isso para mim é uma das maiores virtudes da amizade, né?
São pessoas que te entendem, que te conhecem, que querem te ver bem e que não querem, de certa forma, nada em troca de você, né? Porque parente quer. Relacionamentos também querem. E acho que a amizade é esse lugar que pode ser uma troca também, sem... Às vezes tem, né? O lance do interesse é muito natural também. Mas da pessoa estar com você, quer te ver bem, quer te ver crescer, quer te ver evoluir junto. Eu sempre lutei o máximo, assim, para ser um bom amigo. Acho que é meu lema de vida, assim. Sempre que ser um bom amigo. Esse é o meu rolê, assim. Porque eu acho que, poxa, são as pessoas que você vai colecionar pra vida, sabe? Sabe que eu tenho uma das coisas que eu queria muito, 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 muito aprender a cultivar mais? Aquelas amizades que a gente faz no trabalho mesmo, nos lugares que a gente passa. Acho que dessas amizades de trabalho, eu só tenho uma relação ativa hoje com as pessoas que eu conheci dentro do Instituto Criar. Do Criar para trás, assim, eu converso com as pessoas uma hora ou outra, mas, cara, eu lembro às vezes, sei lá, de alguns parceiros que trabalharam comigo no Habib's, por exemplo, e a gente era, tipo, muito irmão. As pessoas sabem de todos os meus problemas, sabem tudo que eu passei, tudo que eu fiz, todos os meus choros, e hoje a gente não tá mais tão próximo. Enfim, eu tenho um pouco essa dificuldade de pensar, porque quando você tá trabalhando com uma pessoa, você é obrigado a estar, né? 24 horas com essa pessoa, e aí vocês viram amigos e viram amizade mesmo, mais do que coleguismo, assim, não sei, no meu ver. Mas às vezes acaba sendo difícil, né, manter essas amizades de trabalho. Sim, aí a gente vai pro tema, né, que é tipo amizade passageira, né? E quando eu falava isso, quando falavam pra mim isso, quando eu era jovem, tem muita amizade, algumas pessoas chegavam pra mim e falavam, tem amizade que é passageiras. E aí eu falava, não, gente, essas pessoas aqui pra mim são minhas amicíssimas, eu vou ter contato a gente vai ter contato pra sempre, né? E passou. E assim, não aconteceu nada, simplesmente não houve um ponto de ruptura, né? Não, o hábito, assim, você vê a pessoa todo dia e você passa a não ver mais elas, por mais que durante 1, 2, 3 meses você tente manter um contato. Eu vou deixar vocês bolados agora. Teve um dia na sua vida que foi o último dia que você saiu pra brincar. Isso é verdade. Com seus amigos, né? E esse dia não foi marcante, né? Exatamente. Teve um dia que foi o último. Sim. Você lembra desse dia? Não. Pois é, querida. Não. Ou seja, amizades. Então, esse negócio de, tipo, amizades que acompanharam um ciclo. Essa amizade teve um ciclo. E esse ciclo foi se declinando até que não que necessariamente houve um rompimento, mas que, tipo... Houve um afastamento natural. Né? Houve um afastamento natural, que, tipo... Mas... eu acho que é o seguinte, eu tenho uns problemas aí nessa área, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho o costume de, tipo... ligar todo dia, perguntar, você tá bem? Menina, o que tá acontecendo? Não sei o que, não sei o que. Eu não tenho esse costume com ninguém, nem com a minha mãe, nem com a minha família, com ninguém. Absolutamente ninguém. Exatamente, nem com meu marido. Sabe? E acho que por causa disso, e quando eu percebo que a pessoa, sei lá, não vai ter um alcance também, sabe? Eu faço de tudo pros meus amigos. Isso é uma realidade. Eu faço de tudo que me pedir, eu faço, assim, sem reclamar, não falo absolutamente nada. Eu faço de bom grado, assim, eu não cobro nada em troca. É sempre de coração mesmo, muito altruísta. Sim. Muito altruistamente que eu faço essas coisas. E tem momentos, assim, que eu sinto... Quando eu não sinto que vai haver a reciprocidade de, tipo, essa pessoa não tá nem aí se eu tô na vida dela ou não, eu consigo desligar muito facilmente. Eu me desligo muito facilmente das pessoas, gente. Sim. Eu tenho não vejo como um problema nem como uma vantagem. É aquelas coisas que não é boa nem ruim, apenas é. Apenas situações. Eu tenho uma facilidade muito grande de me desapegar das pessoas. Eu tenho uma facilidade de me desprender das pessoas. Não é que eu não sofra, não é que eu não fique triste, não é que eu... enfim, não é que eu não tenha um sentimento ruim
em prol disso. Mas é simplesmente que eu entendo que é o curso natural das coisas. As coisas nascem, crescem e morrem. É isso. Eu consigo compreender que é isso. As coisas são cíclicas. E isso aconteceu muito na minha vida. Teve momentos da minha vida em que eu tive amizades assim. Essa pessoa nunca vai sair do meu lado. Essa pessoa, sabe, é incrível e etc, etc, etc. Até que eu... tá bom. Vamos seguir em frente aí. Não necessariamente houve uma ruptura abrupta, mas simplesmente desaconteceu, sabe? A gente parou de conversar. E eu lembro de muita gente que eu fiz isso, sabe? Que eu simplesmente me desprendi e deixei. Vai. Sim. Você quer ir pra lá, eu não vou. Esse aqui é o meu lugar, esse aqui é o nosso ciclo. Se você tem que ir pra outro, um grande beijo, até a próxima, sabe? E eu lembro da cara de todas as pessoas. No momento que eu estou falando isso, eu lembro da cara de cada um que eu fiz isso, sabe? E foram amizades, assim, amicíssimas. A gente se via todos os dias, a gente dormia na casa um do outro, a gente conversava todos os dias, ligava. E, MSN, e, não sei o quê, e, coisinha. Isso desde sempre, assim. Então foram pessoas pontuais, em pontos-chave da minha vida, que isso aconteceu. E que a gente não só se desconectou, mas quando a gente cruzava na rua, não olhava um na cara do outro, sabe? Sim. Uma coisa muito esquisita. De tipo, acabou a história e apagou tudo que já tinha acontecido. Sim. E é muito esquisito isso, é muito triste, mas... Sei lá, é a vida, assim, não sei. Eu acho o ciclo natural, né? Então, uma coisa que eu acho que acontece, assim, por exemplo, quando você tem uma amizade, de trabalho, por exemplo, ou qualquer coisa, quando você vê uma pessoa todo dia, aquele amigo que você vê ele todo dia, tem contato todo dia. Aí, por algum motivo da vida de um ou de outro, vocês não passam a se ver mais. E aí, eu sempre digo que tem que ter uma pessoa ativa e uma passiva. Porque você é amizade passiva. Você dificilmente vai ligar para alguém, vai mandar mensagem para alguém, falar: oi, como você tá? Você tá bem? Você não faz isso porque é o seu jeito. Só que se o outro lado também for uma amizade passiva, a chance de cada um seguir o seu caminho e não se falarem mais é muito grande. Enorme. Eu sou uma amizade mais ativa. Eu costumo mandar... tem uma amizades que eu fico sem falar com a pessoa há 3 ou 4 meses. E aí eu mando um: oi, como você tá? Oi, sumida. Oi, sumida. Tipo, depois de 3 ou 4 meses. Ainda Pra mim, isso é normal fazer isso. Se eu gosto da pessoa, eu sinto o Greg, eu sei que ele jamais vai fazer isso. Ele vai falar: nunca. Não falo com essa pessoa faz 6 meses, por que eu vou dar um oi agora pra ela, né? Exatamente. Então, aí eu acho que essas amizades... Se eu não falei com você em 6 meses, é porque eu não quis. Mas aí tem isso. Se você fala há 6 meses, por que eu vou falar agora? Exatamente. Então tem isso. Você tem amizade. Se são duas pessoas passivas na amizade, provavelmente elas não... não vou Duas falar. passivas não dá festa. Essa é a realidade. Mas aí E tem uma outra coisa que até uma amiga minha comenta muito. Por exemplo, quando você vê a pessoa todo dia, você fala, sei lá, tropecei, bati o dedão, tô com o dedão doído. Você fala coisas fúteis. Quando você passa a não ver todo dia, você não acha tão necessário conversar sobre esses assuntos, e aí nem por isso você chama a pessoa para falar, né? Então você só começa a querer falar quando é assuntos muito grandes. Sei lá, vou casar, morreu um tio, não sei o que, essas coisas assim, né? Então tem isso, quando a amizade ela fica longe, ao meu ver, se são duas pessoas que são passivas na amizade, elas não vão conseguir manter essa amizade. Eu não sei o que vocês acham disso. Sabe, vocês são passivos ou ativos como amigo? Como amigos passivérrimos, como amigos. O Gui também. O Gui é uma amizade que também, né, que você não vai atrás, né, Gui? Tipo assim, de mandar oi, falar com... E não é nenhuma coisa de caso pensado, assim, eu acho que é meu jeito de ser, assim, não é que eu premedito, assim, falar, nossa, eu não vou mandar nada pra pessoa, porque, assim, se quiser que venha até mim. Exatamente. Na verdade, eu gostaria de ser mais alerta em relação a isso, né? Às vezes é como se a gente não se desse conta também de que o tempo passa e que, às vezes, a gente se afunda nas coisas do dia a dia, nas demandas do dia a dia, e acaba
não dando a importância que precisa ser dada para as amizades. Mas é muito interessante uma coisa que o Gré falou, sobre, às vezes, a gente se desconecta das pessoas e reencontra de uma forma inesperada tempos depois, como se nada tivesse acontecido, né? Essa perda da intimidade, né? Isso é muito louco, né? Porque tem amizades que, às vezes, a gente, sei lá, falou com a pessoa quando terminou o ensino médio e depois reencontra anos depois, já adultos, e é como se tivesse passado, sei lá, uma semana. A conexão é maravilhosa e a retomada dos assuntos, sabe, é incrível, né? Existe aquela identificação entre as pessoas e aquilo se mantém, e você percebe que se manteve, né? E tem aquela perda absurda, né, de intimidade, né, que é como se você estivesse encontrando um estranho mesmo, né? Que, nossa, tipo, eu conheço essa pessoa, né? E isso é muito engraçado, é muito relativo, claro. Mas também a gente tem que considerar as amizades que permanecem, né? Que tem esse poder, né? Contra o tempo, assim, apesar do tempo, né? Posso contar um relato? Pode. Um relato, assim, que eu acho muito esquisito que aconteceu. Que é o seguinte. Eu cresci com um amigo, vizinho meu, e... Ai, não lembro quantos anos, assim. Mas acho que foi até os meus 12 anos, assim. A gente cresceu junto. E a gente ia um na casa do outro, um dormia na casa do outro. Isso, gente, todos os finais de semana. Você convivendo com aquela pessoa. Todos os dias da semana a gente conversava e jogava videogame. Estava todo sempre junto. Sempre, 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 sempre. Assim, por anos, anos. Pelo menos uns 5, 6 anos, assim, sabe? Sim. Muito tempo. Nossa. E aí, exatamente. E aí, e de ficar um na casa do outro o tempo inteiro, e todos os dias, e todo final de semana juntos, e não sei o quê. Até que eu mudei de escola e fui pra mesma escola que ele. A gente estudava em escolas diferentes porque a gente tinha uns 2 anos de diferença, sabe? Ele era mais velho. E aí, eu fui pra essa escola e ele tava lá. E eu não sei em que momento, se foi antes, se foi depois, a gente se cruzou na escola e foi cada um por um canto. Não teve. Não teve um oi, não teve um nada, sabe? E aí, tipo, ele foi assim, porque aí ele mudou de horário, porque, né, ele trocou né, De turma? de turma, não, de... Eu tava no fundamental ainda, ele subiu pro médio, então aconteceu isso, né, ele foi pra um horário diferente. Nossa. E foi isso. Se conectou, né? Nunca mais. Nossa, que bizarro. E, tipo, tipo, 2, 3 meses antes eu tava dormindo na casa dele. Sim, sim. É uma coisa muito bizarra. Mas você acha que tipo, não tem nada a ver a você ser gay? Porque ele sabia que você era gay e tudo. Não, Não tem. não houve isso, não houve essa conversa, não houve um tipo, eu sou gay. Tanto da parte porque ele também era gay. Então, assim, não tem. Não houve um. Não houve nada, não houve nada, sabe? Não aconteceu assim, nada. nas amizades. Amizade passiva, Sabe, né? os caminhos se separaram e eu acho que ninguém tomou a iniciativa de ir atrás e meio que, não sei, talvez não tenha nem acontecido a espera de um contato pelas partes, mas ninguém de qualquer forma tomou a iniciativa, né? É meio que, assim, duas pessoas passivas em relação a manter a amizade. Isso, né? é o que aconteceu. O problema é, não houve motivo para isso acontecer, não teve um porquê. E a gente estava realmente junto, a gente estava junto tanto antes quanto durante o período de escola. Tipo, por que não aconteceu? Por que a gente não falou oi naquele momento? Só quando cruzou ali na escola, por que não falou oi? Eu lembro claramente desse momento. A gente se olhou e foi cada um para um canto. Sabe? Quanto tempo depois, Gra? Foi que exatamente como com as mudanças. Foi meses depois, assim, tipo. Foi Será meses, que ninguém assim, ficou tipo... com medo? Não passou um receio seu, pelo menos, assim, de que a pessoa ficaria, de que você tivesse que dar uma explicação para a pessoa do porquê você ficou ausente aqueles meses? Ou você acha que isso nem tem a ver, assim, esse tipo de receio? Porque às vezes tem um pouco disso, eu falo por mim. Às vezes eu perco contato com alguém
e às vezes bate uma insegurança de retomar o contato, porque a pessoa vai falar, nossa, tipo... Agora, né? Tanto tempo sem falar comigo, e agora você tá voltando com essa cara lavada, né? Então, eu acho que é isso. Eu não tenho esse problema. O Zico não tem esse problema. Eu acho que eu tenho, sabe? Eu acho que eu também tenho muito. O meu sentimento ali seria: eu vou incomodar em falar? Eu vou incomodar em. Sabe? Será que eu estou incomodando, invadindo o espaço daquela pessoa? Porque, tipo, esse espaço não é meu ainda, eu acabei de chegar. Essa pessoa tá aqui há alguns anos. Então, como é que vai ser, sabe? Tem todo acho que uma observação que a gente acaba fazendo, uma análise do ambiente, uma análise da situação, que é muito rápida e que a gente não consegue dar a resposta imediata, sabe? A gente analisa aquele momento de tipo, eu estou reencontrando essa pessoa, a situação é essa, faz tanto tempo, a gente ficou nesses termos e isso aconteceu desse jeito, o que eu faço agora? E a gente fica nesse que eu faço agora, entendeu? Sim. E aí não consegue ir pra frente. Eu acho que um cruzou com o outro e falou: é isso. Ok. É isso. Acabou. Bizarro. Porque é uma... Mas esse tipo de situações são bizarras, porque existem dois caminhos, né? Ou é uma amizade que se fortalece muito, porque vocês estão todos os dias juntos, então tem tudo para dar certo. Ou cria aquele lugar de tipo, não vou misturar as coisas. Aqui na escola eu sou uma coisa, lá fora é outra, e aí como as coisas estão mais próximas, todo mundo está mais próximo, isso desgasta a companhia, né? E aí lá fora as coisas acabam mudando também. Isso aconteceu também comigo com algumas pessoas também, enfim. Mas aí, queria só voltar lá no rolê da amizade passiva-ativa, porque eu sou um amigo muito ativo, né? E eu amo relações humanas, eu amo, isso é uma coisa que eu adoro, menino, é relação humana. A pandemia acabou comigo, e tem acabado cada vez mais. Eu sempre falava que eu era um abraçoterapeuta amador, assim, eu adoro abraçar pessoas, adoro estar com pessoas, adoro contato. Nossa, eu e o Igor tem a mesma personalidade, e você e o Gui tem a mesma personalidade. Se alguém me abraçar, eu dou um soco. Eu sou assim, Igor, eu também abraçava antes da pandemia, abraçava todo mundo. Isso tá acabando comigo, pandemia acaba comigo. O que eu ia falar é sobre redes também, né? Porque eu tenho muitos rolês, assim. Se eu sair, eu sempre proponho saídas. Eu sou uma pessoa que manda mensagem, pode passar 2, 3, 4 anos. De vez em quando eu mando, oi, eu tô vivo, tá passada. E aí a pessoa dá uns despertar e marca o rolê com amigos antigos, assim. Eu adoro muito, como eu falo assim, pra mim trabalho é um lugar que eu acabo fazendo muitas amizades. E aí eu sempre mando um oi, sempre tento encontrar a pessoa, marco um cinema, marco de se encontrar no centro. Enfim, eu gosto muito de relações humanas. E aí, quando eu tô com amigos, por exemplo, pessoas próximas e tal, eu sou uma pessoa que não fica em rede social. Às vezes não me preocupo em ficar tirando foto, postando. Isso até incomoda algumas pessoas. Teve gente que eu fui encontrar que, enfim, marco, vamos lá, não sei o quê, e aí eu vou, saio, a gente come, conversa, não sei o quê, vai pra casa, aí a pessoa depois manda mensagem e fala, nossa, você nem tirou uma foto, nem postou no Insta, nem não sei o quê. Eu falo, mas te marcou o né? Exato. Eu sou muito, quando eu tô nesse quesito amizade, eu sou muito desconectado de vida, de rede social, né? Eu gosto muito e aí eu tenho uma coisa que aí eu fiz tudo isso pra chegar aqui, né? Eu tenho um lema pra mim, assim, eu sou muito inquieto, odeio vida monótona, essas coisas, e eu tenho um apreço muito grande por imprevisíveis, assim, eu acho que as coisas imprevisíveis, pra mim, sempre tem uma questão ali, pra mim é sempre o universo que tá trazendo alguma coisa, e aí eu ouvi da Jut uma vez uma frase, e é o que eu levo, que é tipo, valorize o imprevisível, porque é nesse imprevisível que pode estar o próximo melhor momento da sua vida. E aí eu acho que às vezes essa amizade antiga, sabe, de 4 anos atrás, que de repente surge uma oportunidade de se encontrar para tomar uma coca num lugar totalmente aleatório, é um imprevisível que pode estar próximo do melhor momento da sua vida. Eu lembro que a última reconexão que eu tive foi com uma amiga que, inclusive, a gente ficou muito mais próximo depois desse momento. Era uma amiga do teatro, e aí ela mandou mensagem, eu queria te encontrar do nada, assim, tipo, fazia 2 anos que a gente não se via,
E eu falei, pô, vamos? Por que não? Eu gosto de você pra caramba, você gosta muito de mim, vamos se encontrar. E pra fazer o quê? Não sei, vamos andar pelo centro de Osasco. A gente marcou assim, de andar no centro de Osasco. E assim, a gente viveu umas coisas, a gente conheceu umas pessoas totalmente malucas. A gente fez amizade com cada galera muito louca naquele dia. Que para mim é bizarro, é literalmente um dos melhores momentos da minha vida. Foi um dos melhores momentos que eu vivi na minha vida. E que é meio que incomparável, sabe? E foi tudo de um momento previsível. Ele falou assim, sai pra casa? Você não quer descer em Osasco? Eu mó cansado. Eu falei, não, vai, eu vou. Então, assim, eu gosto muito, valorizo muito as relações humanas, sou muito ativo, como eu conheço muitas pessoas, se você é amigo, faz 4 anos que eu não te mando mensagem, segura mais uns 6 meses, eu vou mandar. Que vem, né? Não, mas é isso mesmo. Essa recuperação de amizade, por exemplo, eu e o Gui, a gente passou uns anos afastados, não que houve nenhuma briga, a vida acabou nos separando, né, Gui? Cada um foi tomando seu rumo e ocupando ali, tendo trabalho, relações, e a gente acabou parando de se falar, mas a gente era assim, de se ver todo dia, todo fim de semana estava se vendo, dormindo um na casa do outro, tudo. E teve um momento que a vida meio que nos desconectou. Até que a vida também nos reconectou. Foi quando a gente meio que saiu do armário um pro outro, né? E aí a gente teve essa reconexão. Tem uma história que a gente viveu recentemente, eu e o Greg, que a gente tinha um grupo de amigos que eram 7 a 10 amigos, assim, será? Acho que eram 7 amigos. Eram uns 3 ou 4 casais, um grupo de amigos, e a gente tava todo fim de semana fazendo coisas, tava saindo, ia no cinema durante a semana, não sei o quê. E teve um final de ano que começou a acontecer algumas coisas, e aí a gente teve um último encontro que a gente brincou. Nossa, isso aqui parece um season finale de série. Você lembra disso? Lembro. A gente falou isso, parece um season finale de série. Depois daquele dia, o grupo nunca mais se reuniu todo. Cada um foi pro seu canto, não sei o que. E não teve uma briga nem nada, mas só que as vidas foram tomando rumos diferentes. Nossa, e era tipo assim, eu vou pra tal lugar, eu vou mudar, eu vou trabalhar em outro lugar, eu vou fazer não sei o que, eu tô indo pra lá, Exato. eu tô indo morar Cada um foi pra um canto. Mudança de rumo. Exato. Gente, assim, foi bizarro aquele dia, porque foi muito assim... Acabou a série, sabe? Acabou a série. A gente brincou o final de Friends. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Tipo, nunca mais. E aí eu mais. tenho uma pergunta. Quando vocês refletiram sobre isso, que eu não sei se foi depois que o encontro terminou ou mesmo durante o encontro, bateu uma bad, assim, do tipo, e se fosse realmente o último encontro, né? Eu acho que depois bateu. Na hora a gente fez a brincadeira, mas a gente não achava que fosse sério, exatamente. né? Mas eu acho que no Uber pra casa a gente já falou, ixi, era isso mesmo. Era isso mesmo. E aí, tipo... A gente começou, depois que acabou, a gente entrou no Uber e, tipo, a gente foi conversando, e foi realizando o que tava acontecendo com cada um, e a gente falou, ixi... Vai ser difícil reunir todo mundo de novo. Era isso, acabou. Gente, é muito triste, assim. É triste, mas... É triste pensando, mas acontece. É a vida, gente. Aconteceu isso mesmo. Tipo, né? tinha gente ficando grávida, arrumando marido, casando, não sei o quê. Tava acontecendo muitas coisas mudando, com cada um. Né? E cada um... Eu acho que todo mundo mudou. Inclusive a gente mudou de lugar, foi sabe? De cidade. Mudando de cidade, mudou de casa, mudou de não sei o quê. E foi tudo ao mesmo tempo. E foi um final de ano, gente. Foi um final de ano. E parecia assim, era uma festa de final de série mesmo. Foi muito bizarro. Porque durante assim, o encontro a gente começou a relembrar coisa. E contando coisa. E não sei o quê. E aí encerrou cada um falando o que ia fazer da vida. Foi muito assim, tipo, roteiro de final de série. Gente, foi muito bizarro. E quando a gente lembra dessa história, desse episódio, desse dia... assim, foi isso mesmo, sabe? Então, isso aconteceu com vocês alguma vez? Tem esse negócio, término de amizade. Porque às vezes existe esse término de amizade. Vocês terminaram né? amizades, assim? Tipo, você lembra claramente do dia que acabou? Não, mas eu lembro às vezes eu lembro dos últimos encontros, assim, com certas pessoas, e eu fico pensando, nossa, se eu soubesse que aquele dia era o último, eu teria feito de uma forma diferente. Assim, eu sempre lembro disso no meu primeiro emprego, onde eu tive uma amiga muito especial,
E, sei lá, eu fui embora numa sexta-feira e quando chegou na segunda, eu não a encontrei. E aí eu tinha uma entrevista marcada para terça-feira em um outro lugar, então eu já não fui trabalhar. E aí eu acabei passando nessa entrevista. Enfim, aquela sexta-feira tinha sido a última. E aí eu fico pensando, nossa, se eu não tivesse tratado como um dia normal, se eu tivesse tratado como último dia, feito daquele momento um momento, sei lá, talvez mais especial, mais proveitoso, né? Ou, sei lá, com um ritual também de... Mas é que ele não sabia também o que ia dar, né? Mesmo com a perspectiva de uma entrevista de emprego, não sabia que ia dar tudo certo pro outro. Mas é muito louco isso, né? Assim, como a gente, não sei, às vezes passa pelas situações sem se dar conta, mas eu tenho um pouco dessa reflexão. Às vezes eu tô num lugar, assim, tô viajando sozinho, assim, nossa, e se fosse o último jantar junto? E se fosse o último momento reunido, né? Aí, às vezes, rola um pouco essas reflexões, assim. Exatamente. Esses negócios de trabalho, assim, eu não confundo muito as coisas, não. É tipo, é trabalho, ponto final. Mas é muito difícil você falar com alguém que trabalhou comigo, que não sejam meus chefes, porque eu já xinguei todos. Mas é muito difícil você conversar com alguém que trabalhou comigo e não goste de mim, assim, porque eu tento fazer o ambiente ser o melhor possível para todo mundo. Inclusive, o primeiro emprego que eu fiquei, assim, muito tempo eu trabalhei na Riachuelo, lembra? E quando eu fui embora, meu último dia, assim, eu pedi demissão, né? Porque a gente ia mudar, tava indo para São Paulo, eu trabalhava em Santo André. E a gente ia mudar, eu e o Zico, para São Paulo. E no meu último dia, uma amiga minha, a Eliane, um beijo, Eli, você tá ouvindo isso? Ela me entregou uma cartinha, tipo, de saudade, ela chorava, me abraçava e chorava, e não sei o quê. E assim, e foi um clima de. Até a minha gerente, que eu achava que me odiava, ficou triste que eu tava indo embora, assim, tipo, foi muito. Sei lá, foi uma sensação gostosa de tipo, eu fiz alguma coisa aqui, entendeu? Eu fiz alguma coisa aqui. E a maioria, assim, depois disso, a maioria não, né? Porque eu só fiquei em 2 empregos que eu fiquei mais tempo. Mas assim, foi a mesma sensação, sabe? As pessoas gostaram de mim naquele momento, mas eu nunca levei essas amizades pra fora, entendeu? Era ali dentro. Sim. Eu nunca trouxe amizades, colegas de trabalho para o campo de amizade, sabe? Assim, eu acho que as amizades que eu tenho hoje são quase todas vindas de trabalho, assim. Feitas no meu ambiente de trabalho, assim. Todos os amigos que eu tenho hoje são amizades que eu fiz no ambiente de trabalho. Tem uma amiga minha que a gente trabalha junto há quase 15 anos, para vocês terem uma ideia, assim. É um levando o outro para o trabalho onde vai. Então, o ambiente de trabalho, para mim, é um ambiente muito... Eu sou uma pessoa que gosta de fazer amizades em ambiente de trabalho e levar para a vida mesmo. Porque eu gosto, vamos lá em casa, e aí você vai desenvolvendo essas relações, né? Vai virando relações pessoais. Mas uma coisa que eu queria ver com vocês já brigaram feio assim com amigos? Porque existe também, né? É que às vezes a gente não trata a amizade como uma relação como amorosa, né? Sim. Mas sim, tem discussões de relações de amizades, né? Eu e o Gui acho que brigamos uma vez, né, Gui? Ai, mas foi briga de infância, assim, mas foi besteira, né? Era de soco. Não. Ai, eu dei na cara dela, meu bem. Foi uma besteira, nem lembro o que foi. Mas eu acho que depois de adulto, assim, eu não lembro de ter brigado com nenhum amigo. Nem eu, nem lembro, assim. Eu lembro. Eu lembro de várias vezes que eu briguei com meus amigos. Várias. Conta pra gente como é que é voltar, assim, porque eu sempre penso, se briga, assim, depois, como é que é voltar, assim? Só se trata com irmão, né? Porque aí já é uma coisa, né, que irmão você briga e volta, né? Sem falar nada, né? De novo, minha vida teve vários momentos, assim, em que pessoas eram meus amigos, sabe? Eu consigo pontuar cada pessoa teve importância em cada momento, sabe? E eu tinha, sei lá, uns 9, 10 anos. Acho que uns 10 anos, vai. E um amigo meu,
A gente tava no recreio lá na escola. Mas esse era um amigo daquela época, né? Naquela época a gente ficava na casa um do outro, a gente saía junto, tá, etc. E anos depois eu descobri que ele era gay. Mas ele sempre foi. Claro, gay. né? Você tinha amizade com gay? É, gata. Eu sou assim, eu tenho até amigos que são. E a gente teve uma briga, eu não lembro por quê, gente. Nossa, eu não faço a mínima ideia do porquê. Eu sei que o menino me empurrou, eu bati o ombro, eu acho, na boca dele, ele quebrou o aparelho. Esse meu amigo, sabe? Aí ele quebrou o aparelho. E aí, eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que escalonou e aí ele veio pra cima de mim. Virou uma briga violenta. Virou uma briga. Né, aí eu peguei a gay e quebrei ela no meio. Porque, gata, eu sou grandona pra caralho. E ela veio assim pra cima de mim, ela mirrada, uma bichinha tão. Ô, coitada. E ela veio pra cima de mim, eu peguei ela pelos cabelos, deitei ela no chão e tá em cima dela. A bicha não levantou mais. Aí eu falei assim, pronto. Matei uma gay. Mas era homofobia que vocês queriam? Depois vocês voltaram a ficar de novo? Ou... Assim. Aí o que acontece? O babado é o seguinte. A gay ia pro mesmo psicólogo que eu. Nossa, seu psicólogo viu os dois lados da história, né? A gente se encontrou na psicóloga. E aí, tipo, a gente brigou lá de novo. Ah, meu. A gay, ela veio pra cima de mim de novo. A gente saiu no tapa de novo na psicóloga. E ficou nisso. Nunca mais conversei com ela. Só que aí ela apareceu de novo uns 8 anos depois, assim. A gente já tava, tipo, saindo do ensino médio. Eu não tinha esse costume de. Não tem esse costume de brigar, né? Mas as pessoas param de falar comigo assim muito. E não avisam um pouquinho, assim. Inclusive, recentemente tem um amigo, né, que me bloqueou em todas as redes sociais por ciúmes, não sei exatamente o que foi, mas nem me avisou exatamente o porquê que ia parar falar comigo, assim. Isso me deixa muito mal, porque, como eu falei, eu sempre tentei ser um bom amigo, assim, sabe? E aí, minimamente, a pessoa, antes de falar comigo, tem que me avisar. Tinha uma amiga que ela parou de falar comigo também por conta de ciúmes de outras amizades, mas ela avisou. Ela falou assim, eu estou com ciúmes, estou falando de falar com você. Eu falei, tá bom. Aí ela parou de falar comigo. Aí, depois de alguns anos, ela me procurou de novo. Esse nem avisou, menino, nem deixou cartinha, nem nada. E eu não sei lidar, sabia? Não sei lidar com pessoas que param de falar com você sem avisar o porquê parar de falar com você. Tem uma coisa que eu já ouvi falar que eu fiquei pensando, nossa, é verdade isso. Você tá num relacionamento amoroso, você às vezes termina o relacionamento porque não tá dando mais certo. Uhum. E em amizade não tem isso, né? Se não tá dando mais certo, geralmente a gente vai pro campo da fofoca ou de não falar mais, mas não tem, a gente como ser humano mesmo, não tem uma civilidade de terminar uma amizade, né? Como a gente termina relacionamentos amorosos, né? Uhum. É estranho se bem isso, que eu já né? terminei muitos relacionamentos da mesma forma que eu terminei amizades. O famoso ghosting. Mas então, a amizade não tem isso, né? Você, tipo, vamos terminar de ser amigos, né? Isso não existe, né? Na nossa cultura, né? E aí faz, por exemplo, que nem o Igor citou aqui. Simplesmente deixo você no vácuo, nunca mais falo com você e quero te apagar, sabe? E não é legal, porque aí, por exemplo, que nem você nem sabe o que você fez, então não te dá nem a oportunidade de tentar pedir desculpas ou redimir, né? Simplesmente termina uma amizade, né? Sim. Isso é muito triste. Eu falei shit. Você falou muito chique. Então, é triste isso. Como sociedade mesmo, a gente não pratica isso, né? Eu acho esquisito esses negócios. Mas vocês lembram, assim, de, tipo... as pessoas que passaram da sua vida que, tipo, foram marcantes e, tipo, você falou... isso aqui foi uma amizade, isso aqui foi um amigo. E vocês lembram dessas amizades passageiras? Você lembra do rosto de cada um, gente? Então, eu lembro. Eu tenho dificuldade. Essa pessoa foi extremamente importante nesse momento da minha vida. Vocês têm essas pessoas? Sim, eu tenho. Gente, sabe o que é engraçado?
Eu recentemente parei para pensar em toda a minha trajetória, nas pessoas que fizeram parte dela, em amizades, e todas, sem que eu necessariamente percebesse, ou também porque de certa forma era o meu espaço, mas vem da comunidade LGBT, assim. Então a primeira pessoa que me deu... eu sempre tive amizade com pessoas muito mais velhas, né? Eu comecei a ter amizade com pessoas mais da minha idade depois de velho. Então a primeira pessoa que me deu um empurrão pra falar assim, mano, siga aí na sua vida artística, é uma senhora trans, maravilhosa, inclusive. E aí a primeira pessoa que me guiou na minha vida também, profissional, artística, foi um professor de teatro, que é uma gayzona maravilhosa. E aí eu fiquei pensando, tipo, como os meus amigos, assim, que foram me guiando, assim, ao longo da minha trajetória, sempre foram da comunidade que eu sempre pertenci também, sempre, ao mesmo tempo que eu tava dentro, tava fora, sabe? Dessa ideia muito louca das cabeças que a gente inventa. Sim. E aí que eu parei recentemente para pensar, né, nesse lance de amizade mesmo das pessoas são importantes, são muito marcantes. Eu sempre tendo a estar indo, estar perto, tá vendo o trabalho, porque para mim são pessoas que são muito marcantes para mim. Eu falei para 40 vezes, vocês perceberam. Eu tive um amigo no colégio médio que hoje eu acho, assim, na época a gente nem falava disso, mas eu acho que ele era gay. E a gente se aproximou, virou amigo e tudo, né? É porque hoje, analisando as atitudes dele, eu identifico que ele era gay também. E é engraçado porque, tipo, teve o último... A gente nunca falou sobre isso, mas a gente fez todos os trabalhos, os 3 anos do colégio juntos, sabe? Mas o fato de a gente, como a gente estudava à noite, trabalhava de manhã, o fato de a gente nunca ter tido uma relação pessoal fez com que a amizade não virasse uma amizade. Né? E você no coleguismo de escola, né? Mas poderia ter dado muito mais certo. Poderia ter mamado. Então, tem isso. E aí, sei lá, perdi o contato total dessa pessoa, né? Então, sim, eu consigo identificar amizades que foram meus amigos em um determinado momento da minha vida. E foram importantes ali. E passou, né? E foi uma amizade. Era esse, exato, o ciclo era aquele, né? Exato, né? Então. Mas é que, não sei, dá um. Eu sou uma pessoa que nem o Igor, assim, quero manter as amizades pra sempre, sabe? E essas amizades que você perdeu contato. É doida que chama. Que você perde contato totalmente, assim. É Alice. Dá uma coisa assim, né? Você fala, poxa, será que não teria mais aqui dessa amizade? Será que não tem chance? Né? Exato. Então, sei lá, amizade de adolescência, eu acho que, tirando o Gui, que é meu primo, eu acho que eu consigo enumerar 2, assim, 2 ou 3, sabe? Amigos da adolescência, né? Mas o que eu queria perguntar a vocês é se vocês veem diferença na amizade entre LGBT, com LGBTs e héteros, assim, se vocês tiveram. Eu não suporto mais hétero depois que eu entrei. Olha, tá certo. Meus amigos héteros sempre. Menino, mas não sei. E sabe que você tá correta. Nossa, mudou muita coisa depois que. Enfim, a gente também vai se desconstruindo, né? E aí eu acho que as ideias dos meus amigos héteros são meio distorcidas. E me formou muito, né? Hoje eu também sou um pouco bitolado. Falo algumas coisas, às vezes, fora de contexto, porque faz parte, ninguém nasce desconstruído, porque foram as coisas que me formaram. Mas aí, como a gente tem acesso à informação de uma maneira mais fácil hoje, aí você fica e fala assim, aí você encontra seus amigos, eles fazem aquelas piadinhas que você já vai e fala, a gente acaba problematizando mais, né? Sim. Eu fico assim, eu fazia isso? Mas teve um momento da nossa vida aí, o Greg, que a gente olhou e falou, gente, a gente não tem amigo gay, não tem amigo LGBT, que a gente... Aí a gente sentou e chorou. Porque é isso, né? Por que os LGBT, entre eles, não sabe, são difíceis de desenvolver amizade, assim? Não sei se era ou se tá mais fácil agora, não sei. Não sei. Então, mas quando eu olho para trás, assim, é como eu falei, esse meu amigo, que a gente nunca mais... A gente se olhou uma vez e acabou, nunca mais... Fiquei sabendo nas entrelinhas e por outros comentários que é uma grande gayzona, um grande homossexual que dá o cu. Mas
naquela época a gente era criança, então não tinha nada não existia disso, isso. né? Exato. Mas aí eu lembro que a gente ficava de madrugada acordado esperando ver um pênis na Emanuele. A gente ficava esperando o Comando da Madrugada, que naquela época não era com o Goulart de Andrade, era com o Matheus Carriere, que aparecia várias putaria. Eu lembro da gente assistindo. Ele foi a pessoa que me mostrou Queer as Folk. Entendeu? Sim, sim. Ele foi a primeira pessoa que falou assim: tem uma série aqui que a gente precisa assistir. Eu falei, nossa, vamos. Já tava entre linhas, né? Exatamente, já tava no subtexto ali, entre a nossa relação, que era duas gaysinhas crescendo juntas. É Sim. uma amizade gay. E aí eu lembro de algumas outras amizades que foram também nessa base, sabe? Tipo, não era nada falado, mas que a gente sabia que era, Sim, entendeu? sim. Tinha ali um contexto, mas que nunca foi explicitado. Nunca foi uma coisa que a gente falou, ó, viu? Inclusive sou gay, entendeu? Nunca aconteceu isso, mas depois a gente fica sabendo, né? Claro. E vocês, Gui? Eu acho que, assim, tive amizades LGBTs, assim, mas sempre foi mais com meninas lésbicas do que com meninos. Então, eu não sei o que acontece, se é uma identificação, mas eu sinto essa falta de ter mais meninos amigos, sabe? Eu gostaria de ter. É uma falta que faz, assim, de certa forma. Sim. Tenho poucos amigos, tenho um amigo, um colega de um trabalho aí que passou, e ele é gay, e a gente conversava bastante na época que a gente trabalhava junto, e hoje a gente mantém um papo, assim, mais por redes sociais. E tinha um amigo também que acabou se distanciando, mas que foi muito importante, principalmente no começo da minha vida adulta, né? Porque foi com ele que fui para as primeiras baladas e tudo mais. Então, uma amizade que é bastante importante, mas que acabou se distanciando. Mas acho que as meninas lésbicas, elas acabam sendo talvez mais presentes na minha vida. Não sei porquê, mas rola, não que rola mais identificação, mas rola mais presença delas. E voltando a falar só de um tema que a gente estava falando antes, que era sobre identificar as amizades, né? Que a gente estava falando um pouquinho antes. Eu acho que eu aprendi a identificar pessoas que foram muito importantes assim na minha vida, que talvez eu também não tenha regado essas amizades para ter cultivado até hoje. E também aprendi a enxergar alguns relacionamentos meio abusivos assim no campo das amizades, né? Que loucura, né? Não que na época não me incomodasse certos comportamentos, mas como não tinha uma classificação, né? Hoje em dia a gente pode definir como um relacionamento abusivo, a gente talvez tenha mais elementos para contestar uma conduta que não está sendo legal, né? Ou mesmo, sei lá, para virar as costas, né? E se a pessoa vier conversar com a gente, ou se a gente quiser conversar com a pessoa, poder colocar em pratos limpos com argumentos. E na época não tinha muito, assim, essa referência do que é um relacionamento abusivo. Eu me lembro muito de ter passado por um relacionamento bem abusivo no que tange a amizade, assim, quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, que eu precisava fazer grupo, trabalho, de escola, essas coisas. E eu me lembro de uma pessoa, assim, que me humilhava bastante, e eu tinha que me submeter àquilo para pelo menos ter um grupo de trabalho e poder fazer as minhas entregas. E hoje em dia, né, claro, né, com maturidade, com tudo mais, com uma série de recursos emocionais que a gente vai criando com o passar do tempo, claro que a gente fala que não se submeteria a isso. Mas hoje em dia, com o mundo de hoje, é isso que eu falo, que eu acho que a gente seria ótimo não voltar a ter 15 anos, mas seria ótimo ter 15 anos no mundo de hoje, porque apesar de ter muita coisa ruim, está bem melhor do que na minha época, né? Então acho que tem esses dois pontos, pessoas que eu deixei de valorizar e pessoas que eu poderia ter mandado para aquele lugar com muito mais facilidade, assim. É amizade tóxica, né? Hoje a gente tem um nome. Amizade tóxica, a gente exatamente. Amizade tóxica, né? Então. Eu acho que eu nunca tive uma amizade tóxica. Nunca identificou, pelo menos, né? Pelo menos nunca identifiquei. E agora, olhando pra trás, não identifico dessa forma ainda. Ah, não, tive sim. Tive sim. Esquece o que eu falei. Eu menti horrores agora.
Esquece que eu te falei, tá vendo esses cortes aqui? Foi um amigo que tem uma faca. Enfim, de certa forma, esse filmes abusivo é tóxico, né? Como? Oi? Ciúmes abusivo. Sim. Claro. Eu tive. Pô, tem pelo menos 2 que pararam de falar comigo por conta de ciúmes, e mais um que parou de falar, e depois que eu fui mandar mensagem, falou assim, agora lembrou de mim, não sei o quê, e tipo, começou com papos muito diferentes. Palhaçada. A pessoa é possessiva, né? Possessiva, exatamente. A pessoa acha que você é posse dela e é só esse tipo de amizade, né? Só você pode ser amigo, só ela pode ser seu amigo, né? E eu sou muito livre, menina, eu sou, tipo, muito bicho solto, sabe? Dificilmente eu me prendo por alguma coisa, não me prendo nem por família. E aí, sempre é difícil, assim, a gente sempre cai nessas ciladas de ciúmes, assim. Por isso que eu acho que eu não sei se eu vou me dar muito bem numa relação, inclusive, interessados, fiquem sabendo agora. Eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa que gosta de dar louca, sair, entendeu? Viajar, se quer ir, vem, se não quer, não vem. E aí isso às vezes impacta um pouco nessas amizades que são muito abusivas, né? Que eu acho que acaba caindo dentro do tóxico, sabe? Eu lembrei de uma coisa aqui que uma amiga minha me disse uma vez. Isso já no ensino médio, eu tinha muitas amigas, assim, bastante mesmo, assim. Amigas mesmo, da gente conviver todos os dias juntos, de tipo, Tá nos tá nos perrengues. perrengues, tá junto sempre. Preciso fazer tal coisa. Vamos vamos junta mesmo. Teve uma delas que me falou assim. Eu não lembro qual que era a situação. Eu emprestei alguma coisa pra alguém, ou eu dei alguma coisa pra alguém, e aí depois eu olhei e eu tava sem, sabe? Eu dei meu último e não sabia. E ela falou assim: você é muito bom, você tem que parar com isso. Você é muito bondoso com as pessoas, tem que parar com isso. E aí aquilo me deu um estalo assim. Eu falei: é verdade, eu sou meio trouxa, sabe? E aí de lá pra cá foi só piorando, tem que ficar ruimzinho assim, porque senão as pessoas chupam mesmo, infelizmente. Tem pessoas que têm interesse. E aí vê em você uma oportunidade, né? Sim. Vai. Era a Nath, viu, Nath? Um beijo. Ela que falou, né? Ela que me falou. Não, ela que me falou. Ela falou pra mim: acorda, gay. Sim. Eu não consigo identificar nenhuma amizade tóxica que eu tive. Então, ela identificou que eu era suscetível à toxicidade das pessoas, entendeu? Sim, então, sim. assim, foi um acorda, sabe? Ela falou. Eu lembro exatamente disso, do contexto. Ela me pegou assim pelo cangote e falou assim: você é muito bom para as pessoas. Enfiou o dedo na minha cara e falou assim: você é muito bom para as pessoas, você tem que parar com isso. Falei: eita, mulher. Nossa, interessante. Não, no meu caso, para contar a história de uma forma resumida, por ter passado por muito bullying, acabei me isolando e aí tive que fazer grupos para entrega de trabalhos. E aí acabei entrando num grupo onde a pessoa entendeu que ela estava fazendo um favor de me ter no grupo dela. Era uma menina. E aí o comportamento abusivo se dava, ela gritava comigo, sem motivos, ela me tratava, na verdade, como um capacho. E eu sempre tive muita dificuldade de me impor, tanto que eu sofria lá o bullying, não me impunha e estava naquele trabalho, naquele grupo de trabalho, achando que eu estava meio que sendo recebido por favor, né? E depois a pessoa passava esses rompantes de raiva, depois a pessoa te tratava com gentileza, com, sabe, normal, e, sabe, ia alternando, né? Eu acho que isso que é o grande, o que lasca, né, os relacionamentos abusivos é isso, né? Tanto no relacionamento amoroso, que às vezes o cara te trata super bem e depois ele lasca o cacete em você, né? E aí você fica meio perdido, né? Você não sabe se você é o problema, se é natural isso acontecer, se as pessoas são assim mesmo, se não são, né? Por isso que as pessoas demoram, né, a entender que estão numa relação abusiva, né? Sim. E aí a minha relação abusiva de amizade foi bem nisso mesmo, porque a pessoa alternava, assim, o estado de espírito, e eu ali, com toda a fragilidade, toda a dificuldade de me impor, fui recebendo aquilo. Então, assim, essa é uma memória bem importante até para que eu não sucumba a esse tipo de comportamento novamente na minha vida, jamais entenda como algo normal. Sim. É muito difícil. Qualquer relacionamento abusivo é muito difícil
você identificar enquanto você está naquele relacionamento, né? Sim. Isso, é muito difícil. Eu acho que até esse momento aí que eu falei, eu era uma pessoa muito volúvel, entendeu? Eu era muito suscetível às sugestões dos outros. Eu era Sim. muito de tipo sugestionável mesmo, que as pessoas falavam alguma coisa, eu participava, tipo, eu fiz muita besteira porque eu era volúvel desse jeito, sabe? As pessoas conseguiam sugestionar muito facilmente, me manipular muito facilmente dessa forma. Eu acho que foi nessa época aí que a Nath falou isso pra mim Acordou pra vida. que eu acordei pra vida. Eu falei assim, olha, menina, não é que entendi isso Não é aí que tá agora? certo. Não é que tá certo, não. E nesse momento, eu tinha assim. Eu quero retornar a um assunto que a gente comentou sobre as amizades LGBT. Porque aconteceu um negócio muito esquisito nessa época, que eu tinha dois grupos separados, assim, completamente diferentes de amizade. Que era esse núcleo que eu tinha minhas amigas que eram da escola e que a gente tava sempre junto e ligavam pro outro, MSN, conversa, e manda carta e não sei o que, e vamos sair, tava sempre juntos de sair todos os dias e tá na casa um do outro e não sei o que, não sei o que lá. E tinha esse outro grupo que era o grupo LGBT, que tipo, eu tinha a Sapatão, tinha as bi, tinha todos os dos L's até o QIA+, entendeu? Então, só que eram dois grupos separados e que não conversavam muito. E que eu compreendi que em algum momento, quando se aproximavam, assim, tinha uma tensão de tipo. De repelir, sabe? Um Sim. repelir o outro, sabe? Porque as pessoas não. Esse grupo era majoritariamente heterossexual. Majoritariamente não, acho que completamente heterossexual. Esse das meninas. E o outro era inteiramente LGBT. Só que dentro da escola, só eu e mais uma amiga eram LGBT. Só eu era gay e tinha uma sapatão. Minha amiga Renata, um beijo. E da escola era isso. E tinha mais outros amigos nossos fora da escola que eram nossos amigos. A gente gostava muito. A gente todo final de semana tava junto. Então era um momento muito esquisito de tipo, eu tenho duas vidas diferentes, porque Sim. cada pessoa conhece uma coisa de mim, Exato. entendeu? E tipo, não tinha como conciliar uma coisa com a outra, porque os ambientes que eu frequentava com uma, eu não frequentava com o outro, e o rolê que eu ia com um, não ia com o As outro. conversas, Os né? lugares, as conversas, tudo diferente. Então parecia que eu tava vivendo duas vidas diferentes, entendeu? Sim. Porque uma coisa, quando eu tentava conciliar, elas se conflitavam. Então era assim, uma coisa muito esquisita. Eu acho que os héteros não entendem a nossa necessidade de ter amizades LGBTs. Exatamente. Isso é uma coisa que eles não entendem, Não assim. conseguem Mas eles não entender. entendem porque todos os amigos deles são iguais a eles, né? Exatamente. E são todos héteros. Então, eu acho que é muito. Quando a gente fala até, putz, ter amigos nas LGBTs, porque as conversas são diferentes, as bolhas são diferentes, né? Então não é que você está segregando, não é uma segregação. Mas uma é necessidade uma natural. necessidade de você ter conversa com o seu igual, né? Então, eu acho que existe muito isso, sabe? Nossa, quantas vezes na minha vida eu já ouvi um amigo, estou fazendo entre aspas, falando isso é gay demais pra mim. Sim. Quantas vezes a gente já não ouviu isso, sabe? Sim, sim. O que é, tipo, é ofensivo, extremamente ofensivo. Exatamente, Nossa, se né? isso aqui é gay demais pra você, o que que sou eu, né? Exato, pra que é O que isso, que né? sou eu? Sim. O que que você tá achando de mim? E, Mas eu já ouvi isso muitas vezes, de muitos amigos diferentes, sabe? sim. E eles não têm essa necessidade. Eu até falei, e é uma coisa muito doida, porque, por exemplo, você ter diversidade nas amizades, eu acho extremamente importante Sim. para você ter consciência de vida, Uhum. né? Então, amizades, sei lá, por exemplo, eu sinto falta de ter amizades com outras letras, por exemplo, da LGBT, né? Porque Sim. você acaba não tendo a experiência de vidas dela, e é isso que eu acho que, tipo, é um problemático na sociedade também, né? Que não se mistura e aí você não consegue identificar, porque por mais que seja a empatia deveria existir, Sim. a empatia só existe quando está próximo a você. Então os héteros só vão ter amizade, só vão passar a entender as necessidades
dos LGBTQIA+, quando passam a ter amizades LGBTQIA+. E aí você consegue entender as dores, as dificuldades. Então é muito doido isso, né? A gente quer estar no nosso grupo e é isso que o Igor falou. E aí você começa a estar em grupos que não falam a mesma língua que você começa a identificar problemas e você começa a identificar problemas nas pessoas, né? Sim. E aí começa a meio que prejudicar um pouco a amizade, né? Isso eu fiquei bastante... Com o tempo eu fui ficando bastante crítico dessas coisas. Tem coisas que me incomodam desde sempre, tipo... Preconceito, essas coisas me incomodam há algum tempo, né? Exato, né? Há um bom tempo. E isso são coisas que eu começo a perceber nas pessoas e vão me incomodando. E eu não... eu começo a desgostar da pessoa. Sim, sabe? exatamente. Quando você percebe que a pessoa tá falando. Mas tipo, eu não sou uma pessoa de confrontar as pessoas. Eu não vou te confrontar com alguma coisa. Mas se você começa... Eu dou na sua cara. E você tá me dando espaço, eu vou te responder na mesma altura, meu anjo. Então, assim, isso acontece sempre pra mim, né? Inclusive. Tipo, as pessoas começam uma conversa e que eu intervenho de uma forma mais, tipo, caralho, gente, que porra. Tá sendo estúpida, porra. Fala direito, caralho, buceta. Eu sou assim, esse é o meu jeito. Sempre foi de, tipo, eu não vou começar uma briga. Mas se precisar virar uma briga, a gente vai brigar. Entendeu? Eu não tenho medo de briga. Não, é uma coisa que eu não tenho medo. Eu não vou procurar, mas eu não vou sair correndo. E eu acho que a amizade serve um pouco para isso. Sei lá, tipo, eu aprendo com o Gui, com o Greco, com o Igor, vocês aprendem comigo. É uma troca, né? Sim, exatamente. Amizades é uma troca. Só que se você identifica uma pessoa que não quer aprender com você ou com as suas experiências, ou que não tá vendo troca, né? Que não tá vendo troca. Aí eu acho, hoje em dia, eu costumo a pessoa não tá te oferecendo nada e tá recusando o que você tá oferecendo. Então o que tá acontecendo aqui, né? Sim, que nem hoje eu estou com uma grande dificuldade de ser amigo de alguém que é apoiador desse governo. Exatamente. Porque vai totalmente contra o que eu penso. E aí, mas é uma pessoa boa. É uma pessoa boa, mas eu não consigo. Pode ser uma dificuldade minha, sei lá, uma coisa que eu tenho que melhorar, mas hoje eu não consigo admirar aquela pessoa. Eu acho que aquela pessoa tem algum desvio, e aí eu identifico esse problema e hoje eu não consigo identificar essa amizade. Eu acho que vai ser um problema ano que vem. Acho que a gente vai romper grandes relações ano que vem, assim, com diversas pessoas. Olha, a Márcia sensitiva abaixou aqui. De novo. Eu espero que a gente resgate relações que foram perdidas eu espero que a gente resgate, mas eu imagino que resgate para mim não vai acontecer. Eu espero de verdade que resgate. A questão aí é perder o respeito. Eu perdi completamente o respeito por aquela pessoa. E aí eu não consigo ter uma amizade com uma pessoa que eu não respeito, entendeu? Porque pra mim é uma pessoa ignorante. Eu não consigo respeitar a ignorância. É uma pessoa que concorda com alguém que quer me matar, né? Então ela só quer me matar. Por que eu vou chamar na minha casa alguém que aceita esse tipo de discurso? Não tem pra quê. Não faz sentido sentar na mesa pra comer uma boa pizza com a pessoa que aceita e reforça, né? Exatamente, com a pessoa que fala assim, não, é verdade, se der uma coça na criança, ela fica mais machinho. Não vou aceitar isso. Não tem. Eu perdi o respeito por essas pessoas e, portanto, não vou ter amizade com elas. Não quero, sabe? E para eu perder a paciência, demora muito. Eu sou uma pessoa bastante paciente. Eu tenho muita paciência. Mas tem coisas que gastam minha paciência extra, sabe? E esse é o tipo de coisa que gasta extra. Preconceito. Eu vou explodir. Se vier para cima de mim com preconceito, vai ouvir. Exato. Você entendeu? Eu perco a paciência. Você já viu? Sim. Eu perco a paciência mesmo. Injustiça é uma coisa que eu não gosto de ver. E preconceito é injustiça. Então não vai acontecer na minha frente e eu não vou ficar quieto. Eu vou falar, eu vou berrar. Se eu tiver que dar na sua cara, vai acontecer. Então, assim, já começa a me estudar pra não acontecer. Porque vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Mas só para a gente ir indo para o encerramento aqui, o que eu queria que vocês dissessem um pouco sobre a importância. Porque, assim, eu acho que hoje em dia, eu sempre falo muito da gente, né, por ser LGBT, porque às vezes a gente acaba se desconectando da família e a gente acaba recorrendo a amigos. Mas acho que, em geral, né, às vezes
amigos são, assim, você tem que ter amizades, né? Porque são aquelas pessoas que não são, que você não tem obrigatoriedade de gostar, né? Você opta por elas, né? Então, queria que você falasse um pouco da importância de ter amigos, assim. Não, com certeza. Eu acho super importante. E a gente está muito acostumado a pensar no amigo para momentos difíceis, para a pessoa que está do teu lado num momento difícil e tudo mais. Mas eu sempre me lembro de que é também difícil você encontrar pessoas que querem o seu bem quando você está bem, né? Quando está tudo dando certo para você e as pessoas estão do seu lado na alegria com o sentimento puro, assim, né? Torcendo, porque elas torcem por você, porque elas querem que você brilhe cada vez mais e mais, né? Porque também tem isso, né? Tem aquelas pessoas que, quando você começa a brilhar muito, assim, na melhor das hipóteses, elas vão embora da tua vida, né? Ou então se tornam amigos falsos, às vezes, né? E começam a falar mal de você. Não sei, rola de tudo nessa vida, né? Então, assim, acho que ter pessoas que seguram as alegrias junto com você, ou que seguram os bons momentos junto com você, é tão bom e tão importante quanto aquelas pessoas que vão estar do teu lado quando você está num momento mais para baixo, ou no momento que você precisa de força, né? Então, eu acho que é isso. Mas, assim, amigos são muito importantes, são essenciais para a vida, né, gente? São essenciais. Eu acho também, assim, que façam amigos, né? E sejam bons amigos, né? Sejam bons Exatamente. amigos. Gente, nosso quadrozinho toda semana. Foi ótima conversa. E tá na hora do Indicacholas, né? Uhum. E qual vocês acham que é o tema? Deixa eu pensar. Tetas. Eita. Gente, o tema é amizades. Eita, que isso? Gente, quem quer começar? As amizades do pop. Um por vez, tá, gente? Não precisa gritar. Começa aqui. Pode ser. Eu vou indicar lá a comédia romântica dos anos 90, porque é a minha cara, né? Nada mais cringe, né? Que a gíria do momento, né? Ou a expressão do momento. Mas vamos lá, eu vou indicar o filme O Casamento do Meu Melhor Amigo, que foi super marcante para mim na adolescência. E um dos amigos até é um amigo gay, né? No filme. Então, fala sobre uma amizade hétero. E ela, no caso a Julia Roberts, que é a protagonista, tem que passar por aquela dor / ciúme, né, de presenciar o casamento do melhor amigo hétero dela, mas que ela sempre nutriu um sentimento, e ela acaba se consolando com um melhor amigo gay, né? O que é muito legal, tá? O filme é maravilhoso. E, assim, olhando hoje em dia, não sei, a gente pode até levar um debate sobre o quanto que aquele amigo gay também não estava ali somente para a escada, né? Então, é o que eu ia falar. Eu reassisti recentemente esse filme e a Julia Roberts é uma amizade extremamente tóxica. Extremamente tóxica. Ela só se aproveita daquele ombro amigo para despejar um sofrimento ou para ela ter um lapso de sanidade, né? Exatamente. Quando falta. E mesmo esse assim, ele está sempre pronto para ajudar em todos os momentos, né? E isso é muito interessante, assim, quando ela está muito louca, quando ela está triste, né? Então, assim, em todos os momentos. É um filme que marcou muito a minha geração ali, adolescente. Foi muito gostoso de assistir, um filme leve, mas hoje a gente pode olhar com um olhar um pouco mais crítico sobre essas amizades todas, né? Gente, presta atenção nas coisas que ela faz. O melhor amigo dela é o hétero que tá casando com a outra moça, que é a Cameron Diaz maravilhosa. Mas, gente, os absurdos que ela faz com esse homem, que é o melhor amigo dela. Gente, ela é muito tóxica, essa garota. A Cameron Diaz tinha que dar uma coça nela. Puta que pariu. Tem isso, né? Alguém pare a Cameron. A gente vai assistir Will and Grace também, né? E é uma amizade dos dois, tóxica por parte dos dois, né? Exatamente. Mas anos 90, né, gente? Faz 30 anos já. Mas pode assistir Will and Grace também. Mas eu acho legal pela reflexão que a gente pode fazer, né? Sim. Hoje em dia, assim, acho que também tem esse outro lado, além da diversão, a reflexão. Né? Não, e identificar é uma coisa que já é valiosa, né? Se você identifica, você já sabe que aquilo é errado, né? Uhum. É que a gente nem sabia, cara. Perfeito.
Eu vou indicar, gente, uma animação da Disney. E quando eu assisti muito despretensiosamente e me tocou muito, muito assim, essa animação. É a Dois Irmãos, que estreou ano passado e já tá no Disney Plus. É uma amizade óbvia entre dois irmãos que saem numa aventura. Spoiler, não. Spoiler, né? E é muito bonito, porque mostra realmente, além de irmãos, eles são amigos. E aí mostra a amizade deles, eles vão identificando esses sintomas, né? Esses sentimentos. E é muito bonito, porque mostra esse sentimento entre irmãos que às vezes também pode ser amizades, né? Então eu me identifiquei muito nesses momentos, acho muito bonito para mostrar a amizade entre dois adolescentes e que necessariamente, né, ocasionalmente são irmãos. Posso ir? Vai. Pode. Eu vou indicar o épico das amizades. Nenhuma amizade que você tem na sua vida vai ser como a amizade de Thelma e Louise. Sim, maravilhoso. Thelma e Louise é maravilhoso. Gente, né? Thelma e Louise é uma das amizades mais assim. Não existe amizade como a de Thelma e Louise, que as duas são assim. Senhoras donas de si. Você entendeu? Elas fazem. Esse é aquele que tem o lance do carro, e aí Isso. Ai, eu nunca vi. Eu nunca vi, mas eu ouvi falar. E tem o Brad Pitt novinho e tal. Gina Davis e Susan Sarandon, né? Gina Davis e Susan Sarandon, duas rainhas do cinema, duas maravilhosas, duas deusas. E esse filme é o que fez elas catapultarem para o sucesso. Assim, elas são maravilhosas. Esse filme todo mundo precisa assistir esse filme porque é maravilhoso. Um dos clássicos do cinema, gente. E principalmente um dos clássicos, assim, sobre mulheres e sobre amizade entre mulheres e sobre sororidade. Acho que essa é a palavra do jogo, né? Sororidade. Tem um quê de empoderamento também feminino, numa época em que nem se falava sobre isso, assim, né? 100%, 100%. Liderado por mulheres, assim, o filme, assim. Nossa, um épico maravilhoso. Assistam Thelma e Louise. Bom, eu vou indicar, na verdade, uma música, uma conversa e um filme, né? Da Disney também. Menina, é 3 e 1, porque é um de cada, mas é 3, que é na verdade 1, entendeu? Não entendeu? Mas é isso. Aí, compra 1, leva 3, ó. Primeiro, a música, eu queria indicar Emicida. Ele tem uma música chamada Quem Tem Amigo Tem Tudo. É uma música que me toca muito, é muito fofinha. O Emicida é incrível. É do álbum Amarelo, que também é incrível. E inclusive digo pra vocês, escutem inteiro este álbum Amarelo. E tem essa música maravilhosa, Quem Tem um Amigo Tem Tudo. Uma conversa, na verdade, reforço. Eu já indiquei acho que umas 2 vezes a conversa da Linda Quebrada com a Lineker, né, que são 2 manas trans que se ajudaram muito nos seus processos de transição, nos seus processos de travestilidade também, e enfim, momentos muito difíceis na vida de cada uma. E aí tem uma conversa das duas que eu não lembro de quem que é, mas tem no YouTube, que se chama O Peso da Representatividade. E elas falaram depois que elas foram para a carreira, para a fama, dificilmente elas param para conversar como 2 amigas. E aí, quando param, tem uma câmera gravando. E aí, meio que essa é a proposta da conversa, falar sobre o peso da representatividade. E aí, sobre um filme, eu queria muito indicar Luca, porém, eu preciso indicar o grande clássico da amizade, que contém a música tema das amizades, que é Toy Story, né? Toy Story, que é o ícone. E, enfim, como esqueceu de Toy Story, exatamente, Toy Story. E a música tema fala sobre amizade, né? Exatamente. Amigo, estou aqui, entendeu? Então é isso. Fiquem com esse banquete de amizade que eu preparei para vocês. E aí, o Igor já falou, então fica a indicação geral de assistir Luca no Disney Plus também, que é uma amizade entre 2 meninos, 2 crianças, maravilhosa. É isso aí, gente.
Amem seus amigos. Porque se me atacar, eu vou atacar e ele também vai atacar. Entendeu? Ou aquele discurso, né? Que amigo é aquele que você chamaria para enterrar um corpo. Exatamente. Tem o Diz que Amiga para Matar, né? Olha, um monte de série, assim, ó. Will and Grace, Friends, Diz que Amiga para Matar. Tem um monte de série, gente. É isso. Tem um que o Greg já indicou, mas fica aí também de bônus. Grace e Frank, que é a amizade de duas Grace mulheres Frank, maravilhoso. também. Sororidade entre mulheres Sororidade. também nessa. Perfeito. Muita coisa sobre amizade para assistir. Ai, tem tanta coisa. Tem aquele da Bette Midler e a Barbara Hershey. Como é que é? Amigas para Sempre. Sim, exato. Tem Amigos para Sempre, que é o do cachorrinho. Ai, o cachorrinho. Aí tem amizade com bicho, fica para outro episódio. Isso é verdade. Certo? Certo, tem gente. Pra você que é mais jovem. Pra você que é mais jovem, eu trago mais duas. The End Fucking World e Sex Education, ambos da Netflix também, sobre amizade. Verdade. Só coisa boa pra de amizade. Tem que se preocupar com os jovens nos podcasts também, né? É verdade. Ai, não sei, acho cringe. Gente, todas satisfeitas? Sim. Nossa senhora, ficou um episódio gigante, gente. Porque a amizade é isso, né? Conversando, jogando conversa fora. Mais 40 horas, assim, mentiria. Exatamente. Meu sonho é quando ter uma amizade igual da Abby, da Lolita e da Nair Belo. Belo. Chega no final da vida, tomar um chazinho e fica só falando besteira. Assim. Ei, Glória. Vai ser os cholas lá, tudo bem. 4 senhoras. Fazendo episódio. Gente, é isso então. A gente vai ficando por aqui. Foi ótima essa amizade enquanto durou, mas cada gente tem que seguir nossa vida. Redes sociais. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Cholascast em todas as redes, Cholascast em todas as redes. E se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, sim, a gente tá no YouTube com Cholascast, nosso canal tá lá, todos os episódios estão lá. Deixa o seu likezinho, se inscreve no canal. Exato. Tá bom? Deixa um comentáriozinho aí. Me fala aí o que você precisa falar pra gente. Tá bom? Certo, gente. Muito lindo, muito que bem. Até semana que vem. Beijos, gente. Beijos. Tchau, tchau. You got a friend in me.